Durante esforço concentrado na Assembleia Legislativa desta quinta-feira, os deputados estaduais aprovaram 22 projetos. A Assembleia Legislativa abriu prazo para os deputados da Casa apresentarem emendas à proposta da Lei Orçamentária Anual para 2015. E na edição do Bom Dia de hoje, você também vai ver: deputado Luiz Castro denuncia em plenário que agricultores da região do Rio Madeira não obtiveram liberação de financiamento de projetos pela AFEAM. E ainda, pesquisa do IBGE aponta o Amazonas como o estado com a pior cobertura da Previdência Social do país. Começa agora o programa Bom Dia, hoje sexta-feira, dia 14 de novembro de 2014. Olá, para você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. Durante esforço concentrado na Assembleia Legislativa desta quinta-feira, os deputados estaduais aprovaram 22 projetos. A votação também resultou na promulgação de 16 novas leis. Durante 2 horas de discussão de matérias, os deputados estaduais analisaram 32 projetos. No total, 5 propostas de iniciativa do governo do estado e 17 de autoria dos parlamentares foram aprovadas. 8 projetos foram retirados de pauta e houve a concessão de pedido de vista em outras 2 propostas. O esforço concentrado também resultou na promulgação de 15 novas leis. Segundo o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, os trabalhos transcorreram com tranquilidade. A avaliação de que nós estamos no caminho certo. A nossa proposta desde o início de 2013 sempre foi de manter a pauta limpa e com isso nós estamos provando que os colegas estão realmente motivados, que os colegas estão com vontade de mostrar para a sociedade que a Assembleia Legislativa tem trabalhado para isso. Hoje diversas matérias foram aprovadas, matérias importantes para a sociedade do amazonense, e aí a Assembleia está caminhando naquele ritmo que a gente pretende, no ritmo que a gente vai chegar no próximo dia 18 de dezembro, que é o último dia de votação, para mostrar para a sociedade que a gente conseguiu aprovar e deixar a nossa pauta aqui tranquila para iniciarmos o ano 2015 com muito mais força. Um dos projetos que agora é lei é de autoria do deputado Ricardo Nicolau. A legislação concede à deputada Conceição Sampaio o título de cidadã do Amazonas. A parlamentar recebeu o reconhecimento dos colegas em plenário. Eu não sabia que ela não era amazonense de origem, senão já teria apresentado essa proposta, com certeza com outros colegas. Mas eu quero dizer que ela é correta, é justa e que a gente possa fazer essa homenagem ainda o mais breve possível, claro, de acordo com ela, porque ela já merece, de fato, esse reconhecimento e por todo o trabalho que ela desempenha, principalmente em favor dos direitos das mulheres, mas não apenas nessa importante missão, mas em várias outras missões. Me penitencio com a minha colega por não desconhecer esse detalhe biográfico. A senhora é tão amazonense, deputada, nas suas posições, na sua forma de atuar, defende tanto a mulher amazonense e faz um trabalho tão bonito na Assembleia, que eu jamais imaginaria esse detalhe. É um detalhe técnico, não nasceu aqui, mas se tornou amazonense por adoção e por um trabalho bonito. Um ato de justiça que promove a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Eu, particularmente, aqui também não sou amazonense, eu particularmente tenho muita satisfação e muito prazer em conviver esses longos anos, uma convivência sempre harmônica, sempre respeitosa e, acima de tudo, de admiração ao comportamento, às ações e o trabalho que a deputada Conceição Sampaio sempre desenvolveu nessa casa. Maria da Conceição Sampaio Moura é natural de Alenquer, no estado do Pará. Ela é deputada estadual desde 2007 e, a partir de 2015, será a única mulher representando o Amazonas na Câmara Federal. A Legislativa aprovou o prazo para os deputados da Casa apresentarem emendas à proposta de lei orçamentária anual para 2015.
O projeto tramita desde o dia 28 de outubro e prevê um orçamento de mais de 15 bilhões de reais para o ano que vem. O prazo iniciou na última terça-feira, dia 11, depois que as comissões de Constituição e Justiça e de Finanças Públicas encaminharam as propostas com parecer favorável, sem alterações para a Diretoria de Apoio Legislativo. Os deputados estaduais terão 5 dias para apresentar as emendas à proposta de lei orçamentária anual, a LOA. O projeto prevê um orçamento de mais de 15 bilhões de reais para o ano que vem, sendo a maior parcela dos recursos para a saúde e educação. De acordo com o presidente da Comissão de Finanças Públicas, deputado Adjuto Afonso, o prazo termina na próxima quarta-feira. Depois disto, ele terá 10 dias para analisar as emendas, mas avalia que a LOA estará pronta para ser votada até o dia 10 de dezembro. De acordo com o texto da proposta, a área da saúde deve receber a maior parcela do orçamento. Serão 2 bilhões e 17 milhões de reais. Logo seguido da educação, que deve receber pouco mais de 2 bilhões e meio de reais, o que representa pelo menos 17% do total de recursos. De acordo com o líder do governo na casa, deputado Sidney Leite, parte dos investimentos do Executivo para o próximo ano serão realizados após a reformulação do secretariado do governador José Mello. O governador José Mello pretende fazer uma reforma administrativa. Diminuir o número de secretarias, fundir secretarias e diminuir o número de cargos. E, com isso, poder ter o aumento de recursos para fazer investimentos em áreas fins, que ele entende como prioritária, como a questão da saúde, educação, como a questão da segurança, setor primário, regularização fundiária, enfim, de áreas que são estratégicas, tanto para o Estado, quanto para o desenvolvimento econômico, mas principalmente para a melhoria de qualidade de vida das pessoas. Então, essa é uma alteração que vai acontecer neste percurso, e acredito eu, ainda não conversei com o governador sobre isso, mas ela irá ocorrer simultaneamente já com a escolha do novo secretariado, que ele deverá fazê-lo no mês de dezembro. A proposta precisa ser votada antes do dia 18 de dezembro, já que nesta data os parlamentares da casa entram em recesso. Durante sessão plenária, o deputado Chico Preto voltou a se pronunciar sobre a necessidade de trazer à Assembleia Legislativa o secretário de Estado de Fazenda e outros secretários do governo para debater sobre o orçamento do Estado do Amazonas. O líder do PMN na Assembleia Legislativa, deputado Chico Preto, afirmou que o secretário de Fazenda do Estado, Afonso Lobo, e demais secretários das pastas com maiores orçamentos, como SEDUC, CEINFRA e SUSAN, precisam comparecer ao Poder Legislativo para discutir o encerramento deste ano. Segundo Chico Preto, é necessário debater o que já foi aplicado e o que há empenhado, para não comprometer o orçamento para o ano de 2015. A gente detectou isso. E de forma muito serena, muito cordata, a gente está solicitando que autoridades do governo, o secretário de Estado da Fazenda, o Estado da Saúde, Infraestrutura, possam comparecer aqui, independente de convite ou convocação, para promover esse bom esclarecimento a respeito desses assuntos que estão sendo tratados não só por mim, bem como por outros deputados. De acordo com Chico Preto, contratos firmados pelo governo do estado por meio do Proconfins não deveriam ter sido feitos, como o financiamento de reforma de quadra de escolas de samba. O governo está dando uma destinação diferente daquela para a qual o dinheiro foi contratado, que era exatamente para promover o equilíbrio fiscal, pagar as contas passadas e, a partir daí, equilibrar as suas despesas e receitas de forma mais responsável. O líder do governo do estado na Assembleia Legislativa, deputado pelo PROS Sidney Leite, defendeu o executivo. O parlamentar afirmou que não há irregularidades. O financiamento de equilíbrio fiscal, já está dizendo equilíbrio fiscal, ele vem com o seguinte objetivo: o Estado fez investimentos, não só na construção de praças, de escolas de samba, mas no interior do Estado, na capital, e gastou recurso próprio e veio justamente para fazer o equilíbrio fiscal. Então, o Estado pode fazer investimento em qualquer área. Ainda de acordo com Sidney Leite, todos os recursos aplicados sofrem auditoria do próprio governo e de órgãos como o Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado. O deputado José Ricardo destacou a importância da aprovação de leis que reforcem a transparência do poder público. O parlamentar comentou um projeto que tramita no Senado que vai garantir o acesso a mais informações sobre obras públicas em andamento.
A Lei de Acesso à Informação de 2011 é um instrumento importante para garantir à população o acesso aos dados ligados ao poder público. Para ampliar ainda mais a transparência pública, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou um projeto de lei que pretende obrigar os governos a divulgarem na internet informações atualizadas sobre execução e pagamento de obras. A matéria, que ainda deve ser levada à votação no Congresso Nacional, foi destaque do pronunciamento do deputado José Ricardo. É uma legislação que complementa a Lei de Acesso à Informação e a Lei de Transparência, que já está aprovada a nível nacional, e fala também da divulgação dos dados da administração pública. E aqui detalha mais as questões relacionadas às contratações de obras e serviços por parte das instituições públicas. E aí não é só o Estado, é o município, o Estado, a União. Nós precisamos de mais transparência nas contratações de obras e serviços públicos, de forma que a população possa acompanhar todas as etapas. O parlamentar também lembrou de ações que estão sendo adotadas no Amazonas. A Lei Estadual 3.995 de 2014, aprovada na LEAN, obriga o poder público a incluir uma série de informações nas placas localizadas em canteiros de obras públicas, como o número de telefone para que a população possa realizar denúncias. O parlamentar também possui um projeto em tramitação com o objetivo de transformar o cidadão em fiscal. A proposta é fazer com que a sociedade civil informe o poder público sobre o correto andamento das obras, podendo interromper o pagamento de contratos que não estejam sendo executados corretamente. O deputado Luiz Castro denunciou em plenário que agricultores da região do Rio Madeira, afetados pela enchente, não obtiveram liberação de financiamentos de projetos pela Agência de Fomento do Estado. Em 2014, os municípios que fazem parte da bacia do Rio Madeira sofreram prejuízos econômicos com a maior enchente hidrográfica da região. Como forma de ajudar a população local, a Assembleia Legislativa aprovou mensagem governamental que criava um pacote de medidas com o objetivo de ajudar os municípios. Porém, da tribuna do plenário Rui Araújo, o deputado Luiz Castro afirmou que diversos agricultores que deveriam ter projetos aprovados pela AFEAM não conseguirão obter a liberação dos financiamentos. Segundo o parlamentar, no caso de Humaitá, distante 590 quilômetros de Manaus, dos mais de 250 projetos, apenas 50 teriam sido liberados os recursos. Mais de 200 estão à espera da liberação e outras centenas, nem sequer o projeto está pronto, porque houve a ordem de parar. E a ordem é clara: não façam novos projetos, porque os que já estão feitos não serão financiados pela FEAM. Em a parte, o líder do governo na casa, o deputado Sidney Leite, contestou as denúncias. Dos 34 municípios que foram atingidos pela enchente, não só no Madeira, como no Purus, no Baixo e Médio Amazonas, nós temos aí um total de 4.300 projetos elaborados. Desse volume, que dá um valor de 18 milhões aproximadamente. Desse total, 13.482.000 já foram liberados. E em relação ao Madeira, a informação que nós temos é que já estão aprovados 217 famílias beneficiadas, com um total de 732.000 em Humaitá. No total, a Agência de Fomento do Estado do Amazonas disponibilizou no início de agosto 10 milhões de reais em crédito emergencial para os produtores, com limite de 10 mil reais por trabalhador. Vamos agora ver a previsão do tempo para hoje. E a previsão do tempo para hoje em Manaus é de chuva a qualquer hora do dia, podendo aparecer o sol. A temperatura mínima será de 22 e a máxima de 28 graus. Para o município de Manicoré, a previsão é de sol com muitas nuvens ao longo do dia. À noite ocorrem pancadas de chuva. A temperatura mínima será de 22 e a máxima de 29 graus. Em Novo Airão, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, com chuva a qualquer hora. A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 32 graus.
E veja a seguir, vereador de Tabatinga esteve na Assembleia Legislativa para divulgar o mercado ilegal na cidade. Voltamos já já. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.ali.am.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Estamos de volta com o programa Bom Dia. O vereador Hilal Raissan, do PTN do município de Tabatinga, apresentou solicitações ao poder público nesta quinta-feira. O parlamentar pediu fiscalização quanto ao comércio ilegal feito na cidade por parte de colombianos e uma reforma no presídio público. Hilal Raissan, vereador pelo PTN de Tabatinga, se pronunciou durante uma sessão de tempo na Assembleia Legislativa nesta quinta-feira. O vereador representou a Câmara Municipal e trouxe denúncias, como o comércio peruano ilegal em Tabatinga. Todos os produtos que estão adentrando no município de Tabatinga, produtos estrangeiros, eles não está sendo cobrado nenhum imposto. E isso está gerando uma concorrência desleal, porque o nosso produto brasileiro, ele realmente é bem mais caro e os nossos comerciantes estão chegando a fechar portas lá. Por quê? Porque a população está preferindo comprar esse produto que é mais barato. A reforma do único presídio no município também foi solicitada. Segundo o Hilal, a unidade funciona acima da capacidade. A capacidade hoje do presídio é de 90 a 120 presos e no momento nós temos mais de 250 presos, sendo que o maior problema é que o raio feminino ele está misturado com raio masculino. E isso é lógico, isso gera problemas. A ideia era ampliar esse presídio e construir um presídio à parte feminino. O vereador também fez outras denúncias, como a má qualidade do asfalto na recuperação de vias da cidade e falhas na prestação de serviço de telefonia móvel, que é feito pela operadora Vivo. A autoria da sessão de tempo foi do deputado pelo PMDB Marcos Rota, que na ocasião foi representado pelo deputado Vanderlei Dallas. Nós iremos tomar providência, inclusive, eles têm pedido desta empresa o contrato, não têm conseguido, mas nós, através da defesa do consumidor, eu e o deputado Marcos Rota, iremos pedir esse contrato para que possamos entregar para a Câmara Municipal de Tabatinga esse contrato deles. Segundo Vanderlei Dallas, a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa vai fazer um acompanhamento em relação aos outros pedidos. Deputado Marcelo Ramos usou a tribuna da Assembleia Legislativa nesta quinta-feira para falar mais uma vez sobre a segurança pública no estado do Amazonas e citou números de investigações e equipes nas delegacias de Manaus. O parlamentar falou mais uma vez sobre a segurança pública no estado do Amazonas e questionou a punição aplicada a pessoas que cometem crimes. O deputado citou números de 3 delegacias especializadas em Manaus. Na delegacia especializada em roubos e furtos de veículos, Ramos questionou a equipe de 3 investigadores e um escrivão e disse que o Amazonas possui uma frota de 650 mil veículos, sendo que 300 veículos são furtados por mês no estado. O deputado garantiu que com essa equipe e essa estrutura não é possível concluir inquéritos. Outra delegacia citada foi a de prevenção e repressão a entorpecentes, que o parlamentar afirmou haver apenas 6 investigadores atuando em todas as zonas da cidade. Na delegacia especializada em crimes contra a mulher, Marcelo Ramos informou que apenas um investigador atua em 200 inquéritos por mês. A falta de investimentos em treinamento de policiais civis e militares também foi criticada. A falta de estrutura da Polícia Civil no estado do Amazonas é um convite à impunidade.
e, por isso, tantos crimes são cometidos aqui nesse estado, sem com que os culpados sejam responsabilizados por isso. Trazer de volta para a polícia todos os policiais civis e militares colocados à disposição de outros órgãos. Não pode faltar escrivão, faltar investigador dentro de delegacia e ter escrivão e investigador a serviço de outros órgãos públicos. Primeira função. E a segunda é realizar concurso público para reestruturar a máquina da segurança pública no estado do Amazonas. A sessão do Congresso Nacional, que votaria o veto presidencial sobre a criação de novos municípios, foi desmarcada, sem definição de nova data. O deputado Sinésio Campos disse que o Amazonas sofre com a indefinição, já que possui diversas comunidades que têm potencial econômico para a emancipação. O deputado Sinésio Campos subiu à tribuna no pequeno expediente para falar sobre o veto presidencial à proposta que devolve às Assembleias Legislativas a competência de criar, fundir ou incorporar municípios. O tema é polêmico e o Executivo acredita que a nova lei aumentaria as despesas públicas. A sessão do Congresso Nacional do último dia 12, a qual deveria constar a votação do veto, foi desmarcada sem definição de nova data. Sinésio Campos, do Partido dos Trabalhadores, alertou que é contra a derrubada do veto presidencial, visto que, segundo o parlamentar, boa parte dos estados do sul e sudeste do país já possuem quantitativo elevado de municípios. Porém, ele afirmou que diversas localidades do norte do país, por sua vez, precisam ser redefinidas geograficamente. O deputado defendeu uma reformulação da legislação. Eu sou do PT, sou contra a derrubada do veto da presidenta Dilma. Por quê? Porque o sul e o sudeste está muito bem servido de municípios. Aqui no norte, temos 2 gigantes estados, e eu defendo mais criação de territórios no Amazonas e criação de mais 2 estados do Pará, que é o estado de Carajás e o estado do Tapajós, por conta que é difícil de administrar de uma forma eficaz. Demais parlamentares também se pronunciaram sobre o assunto. Mas nós temos inúmeros casos de comunidades, de populações que são atendidas por um município, mas estão sob as jurisdições de outro. Fora isso, nós temos situações que, diferente do que ocorre e do que ocorreu, você tem município no estado de São Paulo com 2.000 habitantes. O município do presidente da Confederação Nacional de Municípios, Paulo Zikovski, no Rio Grande do Sul, é um município que ele conseguia governar com um secretário, deputado Sinésio. Veja o tamanho desse município. Mas a gente tem aqui, no sul do Amazonas, uma região conhecida como 180, que o deputado Orlando Cidade conhece muito bem, que tem todas as condições reais, e Vossa Excelência já esteve lá, já participou de debate, de discussão, tem mais atividade econômica do que municípios existentes hoje. O Congresso é lento. Às vezes você passa mandatos e mandatos sem aprovar um projeto, devido à lentidão e ao número de parlamentares e comissões pelas quais o projeto tem que passar. E você ficar emperrando algo tão importante, tão fundamental para o crescimento e desenvolvimento do interior do Estado, como o nosso Amazonas, é você não dar ao cidadão, como muito bem disse o deputado Sidney Leite, o direito à cidadania. A questão do Matupi é muito clara para mim. Como é que o Matupi é ligado a Manicoré? Se está entre Apuí e o Maitá. Lá tem uma economia própria. Lá, obviamente, poderia ser um município. Obviamente. Só a produção de gado de corte, daria uma economia imensa. Entre as localidades no Amazonas com potencial para a emancipação estão as comunidades de Novo Remanso, em Itacoatiara, Balbina, em Presidente Figueiredo, Vila Amazônia, no município de Parintins, e Cacaupireira, em Iranduba. Uma pesquisa do IBGE aponta o Amazonas como o estado com a pior cobertura da Previdência Social do país. O estudo realizado em 2013 mostrou que apenas 69,4% dos idosos amazonenses estão protegidos pelo INSS. O assunto repercutiu na Assembleia Legislativa e parlamentares apontam a falta de agências do órgão no interior do estado. No Brasil, são mais de 21 milhões de pessoas com 60 anos de idade ou mais que contam com a cobertura previdenciária, mas ainda existem 4,8 milhões de idosos sem proteção da Previdência Social.
No caso dos homens dessa faixa etária, pouco mais de 86%, e para as mulheres idosas, o percentual de cobertura chega a 78,5%. A pesquisa foi realizada pela Secretaria de Políticas de Previdência Social por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio em 2013. No Amazonas, o estudo constatou que apenas 69,4% dos idosos estão protegidos pela Previdência Social, a menor cobertura do país. O assunto foi discutido no Poder Legislativo e, de acordo com a deputada Conceição Sampaio e o deputado Abdala Frache, entre os problemas que contribuem para esse resultado negativo está a falta de agências da Previdência Social nos municípios do interior e as dificuldades de se deslocar para a capital. O estado do Amazonas tem uma dificuldade singular em relação ao resto do país, que são as suas dimensões territoriais que dificultam a abrangência maior do INSS na questão de providenciar a aposentadoria, as pensões, às pessoas com mais idade. Se o governo do estado do Amazonas, através dos barcos-pai, não tivessem esse tipo de trabalho, a situação seria muito pior. Em uma dessas abordagens que nós fizemos na tribuna aqui dessa casa, foi justamente a pouca cobertura da Previdência Social no estado do Amazonas. Isso se dá, nós não temos agências do INSS. Se a gente for analisar do início desse problema, a gente precisa lembrar que as agências no interior do Amazonas, nós temos algumas, mas não em todos os municípios. E é justamente essa dificuldade, essa burocracia, uma pessoa idosa que está no interior do Amazonas, com toda a problemática de aviação, nem sempre essa pessoa tem um dinheiro para vir à capital. Então, essas dificuldades certamente acabam fazendo com que uma pessoa que chega aos 60 anos, mesmo essa pessoa tendo trabalhado com carteira assinada, portanto, contribuído para o INSS, se ela não tiver a facilidade de uma agência, ela acaba não tendo esse direito respeitado. Na pesquisa nacional realizada em 2009, o estado tinha a segunda pior cobertura, com 64,8% em relação à média nacional, que é de 81,9%. A Associação Comercial do Amazonas propôs em reunião com o deputado Adjuto Afonso a criação de um fórum permanente para debater leis ligadas ao setor, que tramitam na Assembleia Legislativa. A proposta da entidade é que as discussões realizadas facilitem o atendimento das demandas do comércio e do setor de serviços. Passar o troco ao cliente após a realização de uma compra qualquer deveria ser uma ação cotidiana em Manaus, mas nem sempre isso funciona como deveria. E quando se trata de moedas, a situação é ainda mais complicada. A ausência das famosas moedinhas no mercado deixa clientes aborrecidos e empresários muitas vezes encrencados. A situação tornou-se ainda pior após a aprovação da lei municipal conhecida como Lei do Troco. O texto prevê que os estabelecimentos comerciais de Manaus ficam proibidos de substituir o troco em dinheiro por outros produtos como balas e chicletes, além de obrigar as empresas a devolver corretamente o troco em espécie. O Banco Central não fornece moeda. E aí, como é que o empresário vai ser sacrificado porque o Banco Central diz que o custo para trazer moeda para cá é alto, que a logística é complicada e o empresário é que tem que pagar por isso? A Lei do Troco é apenas uma de muitas que são criadas nas casas legislativas estadual e municipal sem ser debatida com a sociedade. Para minimizar os problemas, a Associação Comercial do Amazonas propôs a criação de um fórum permanente de discussão para atender às demandas do setor do comércio e serviços. A ideia, de acordo com o presidente da ACA, Ismael Bichara, é aproximar os poderes legislativo, executivo e os empresários para que haja um diálogo único. As leis hoje são feitas e simplesmente a gente só fica sabendo depois que ela já entrou em vigor. Então é preciso que a gente discuta ela antes, os atores estejam envolvidos, para que a gente encontre uma solução, porque somos nós que estamos no operacional. E o legislativo simplesmente legisla e o executivo executa. E nós que estamos no operacional que estamos sofrendo por falta dessa discussão. A diretoria da ACA se reuniu com o presidente da Frente Parlamentar de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, deputado Adjuto Afonso. O parlamentar esclareceu que é importante manter o diálogo para que se discuta o que for melhor para o Amazonas.
uma vez que os setores de comércio e serviço empregam, em média, 460 mil pessoas somente na capital. A falta dessa discussão, a falta da presença dessas pessoas, do comércio, da indústria, é que faz com que as leis sejam aprovadas. Não só na Assembleia, também no município. A Prefeitura também aprova as leis que não são favoráveis ao comércio. Aliás, são empecilhos até para os comerciantes. Então, se nós tivermos a discussão, se eles tiverem um assento, tanto na Câmara Municipal como na Assembleia, certamente nós até levaremos isso ao Congresso Nacional. Portanto, é importante essa discussão, é importante o assento dele, é importante que a Assembleia promova esse debate junto aos empresários, seja ele do comércio ou da indústria. O deputado Adjuto Afonso também lembrou que o Parlamento Estadual já iniciou a discussão sobre a vinda do Banco Central para o Amazonas. De acordo com o político, uma audiência pública será realizada no final do mês de novembro no Congresso Nacional, organizada pela senadora Vanessa Graziotin, que deve debater o assunto. Hoje, Manaus é uma cidade hoje que tem uma população maior do que Belém, né? Mas todos nós sabemos disso. Tem uma receita muito boa, porque temos aí o polo industrial, e ficamos com o Banco Central ausente, seja no troco, seja nas discussões, até mesmo para fechamento de câmbio. Se demora aí 10, 12 dias para fechar um câmbio para a indústria, porque não temos o Banco Central aqui. Portanto, é importante e vamos apoiar também essa decisão da vinda do Banco Central aqui para Manaus. A Secretaria de Estado de Educação estima que este ano aproximadamente 25 mil alunos fiquem reprovados no final do período letivo. Um dos principais motivos apontados pela SEDUC é o desinteresse dos pais na vida escolar dos filhos. O assunto foi destaque do Poder Legislativo. A Secretaria de Estado de Educação divulgou esta semana uma estimativa de reprovações de alunos para o ano letivo de 2014. De acordo com a SEDUC, aproximadamente 25 mil estudantes podem não conseguir ficar acima de 5 pontos na média final, que é a nota mínima para ser aprovada no final do ano. A Secretaria atribui essa provável reprovação à falta de interesse dos pais em acompanhar a vida escolar dos filhos. O assunto ganhou repercussão na Assembleia Legislativa. O presidente da Comissão de Educação da Casa, deputado pelo PROS, Sidney Leite, lembrou que o maior índice de evasão escolar ocorre no ensino médio, já que os alunos precisam trabalhar mais cedo e não recebem a atenção dos pais quando se trata dos estudos. Nós precisamos garantir a maior presença de escola próximo à residência do aluno e que a escola possa estar atendendo a essas demandas e a essas necessidades. Agora, sem a participação da comunidade, sem a participação da sociedade, sem a participação da família, nós não vamos garantir os avanços que nós desejamos para a educação. Não é que o Estado, não é que o município, não é que o poder público, a União, esteja transferindo a sua responsabilidade da competência para com a sua tarefa de interferir no processo da educação. Mas a educação em si, ela não é uma responsabilidade isolada do governo. O parlamentar destacou ainda que a educação deve ser um trabalho conjunto entre o poder público e a família. Eu defendo a plena atividade e também a incorporação disso como meta na escola do conselho escolar, para que a comunidade possa participar. E não há educação sem participação da família. Até porque infelizmente, algumas pessoas acham que basta a criança, o jovem, o adolescente ir para a escola que está tudo resolvido e não está. Né? Você está numa fase da vida que você está em constante alterações e alterações significativas, seja do ponto de vista físico e biológico, seja do ponto de vista do comportamento. Certo? Então, o acompanhamento da família é fundamental. Um levantamento realizado pela SEDUC no ano de 2012 revelou que, ao contrário do que muitos pensam, não são as matérias de exatas, como física ou matemática, que mais reprovam. No ensino médio, a matéria que mais deixa os alunos com nota vermelha é filosofia. E do ensino fundamental de 6º ao 9º ano são o ensino religioso e artes. E, de acordo com a Secretaria, o principal motivo é a falta de interesse dos estudantes por esses assuntos. Vamos agora para a agenda parlamentar. E hoje acontece uma reunião do Conselho de Segurança Alimentar às 8 horas da manhã no auditório Beth Azizi. A autoria é do deputado Luiz Castro. E às 2 horas da tarde, a Comissão de Educação faz uma reunião para deliberar
sobre alguns assuntos. E hoje acontece uma sessão especial para homenagear os 60 anos da Rádio Rio Mar, no plenário Rui Araújo, às 10 horas da manhã. A autoria é do deputado José Ricardo. E o deputado adjunto Afonso participa do 5º Sincadam e Sindi Varejista no Centro de Convenções do Manaus Plaza, às 6 horas da tarde. E veja agora o que foi destaque no programa Bom Dia de hoje. Durante esforço concentrado na Assembleia Legislativa, os deputados estaduais aprovaram 22 projetos. Deputado Luiz Castro denuncia em plenário que agricultores da região do Rio Madeira não obtiveram liberação de financiamentos de projetos pela AFEAM. E mais, pesquisa do IBGE aponta o Amazonas como o pior estado de cobertura da Previdência Social do país. E o programa Bom Dia de hoje termina aqui. E você que ficou conosco, muito obrigada pela sua audiência. E aos meus telespectadores, eu aviso que nos próximos dias, o repórter Raoni Oliveira vai apresentar o programa Bom Dia por alguns dias. Fique agora com a sessão plenária de hoje, sessão especial aí da Rádio Rio Mar. E até amanhã no programa Bom Dia do fim de semana. Tchau, tchau.